Oi, amada, muito bem-vinda a mais uma leitura aqui do canal. Eu sou Ana Carolina, sou terapeuta e nesse espaço eu trago leituras coletivas e atemporais. Você não está chegando aqui por acaso. Tem alguma coisa nesse vídeo que você precisa ouvir. Eu tô trazendo aqui, vou abrir essa mesa, vou abrir essa leitura com o objetivo de trazer um recado dos seus guias, dos seus mentores. Então, se você vem desejando, inclusive, se comunicar com eles, ouvir o que eles têm a te dizer sobre o seu momento, você está aqui exatamente para isso. Eu vou te mostrar as opções, duas opções, para você escolher aquela que te chama mais a atenção, porque é ali que vai estar a mensagem que você precisa ouvir nesse momento. Então, grupo 1 é a drusa de cristal. Veja se essa pedra te atrai, te agrada. Grupo 2 vai ser o grupo da ametista chevron. Veja se ela te atrai mais a atenção. Vou deixar as duas aqui para você escolher. Entre as duas, com calma. Se precisar, pausa o vídeo. E eu começo com o grupo que escolheu a drusa de cristal. Nos vídeos das semanas anteriores, eu fiz um teste e deixei aqui na tela uma foto, uma imagem da mesa no final, quando eu tenho todas as cartas. E, por enquanto, tá funcionando. Eu vou fazer dessa maneira. Eu tô estudando formas, testando possibilidades de trazer novamente a vista da mesa, mas eu tô no momento com algumas dificuldades, então tô fazendo o que é possível. Essa é uma forma de conciliar, né? A conversa, o estar aqui conversando com você, mas também te mostrando as cartas, e eu vou, por enquanto eu não conseguir organizar, eu vou manter desse jeito. Então, daqui a pouco você vai ver a imagem das cartas. Mas nesse momento, vamos ver então o que seus guias, seus mentores querem te comunicar, querem falar com você. Você que está chegando aqui no grupo 1. Qual o recado dos seus mentores? Primeira carta, a gente tem 7 de espadas, inveja e decepção e inveja. 3 de paus com parcerias e alianças. Eu vou tirar todas e depois eu falo delas, né? Próxima carta que a gente tem aqui é um 6 de paus. Vitória e sucesso. Tá focando? Acho que tá, né? Vitória e sucesso. 9 de copas. Desejos realizados. O diabo com a tentação. Mais uma carta aqui para completar. Bom, no final eu vou tirar mais uma carta com um conselho aqui do outro oráculo. A última carta que sai aqui é obstáculos e desafios, é um 5 de paus. Grupo 1, seus mentores, seus guias. Não quer focar, mas daqui a pouco você vai ver
a foto completa. Seus guias estão aqui para te alertar sobre uma pessoa específica que eu não tenho como dizer quem é exatamente, né? Eu vou trazer aqui possibilidades, mas tem uma pessoa na sua vida nesse momento, ou tá chegando, porque pode ser isso também, alguém que tá surgindo aí para você. Não me vem aqui especificamente o tipo de relação, mas é uma pessoa que você não confia, ou você vai desconfiar. Então esse é o maior indício de quem é. Por isso que eu falo, eu não posso dizer de fato é fulana, sabe? Porque para cada pessoa vai ser alguém diferente. Eu posso falar é uma amizade, é uma amiga, e para outra pessoa vai ser um parente. Aqui você já sabe que essa pessoa não quer o seu bem, essa pessoa tá tentando te atrapalhar. Esse recado aqui tá muito claro para mim nesse sentido. Uma possibilidade muito forte aqui é de uma sociedade. Obviamente vai ser para quem isso faz sentido, né? Uma sociedade, uma parceria profissional, alguém que você tá pensando ou já tem uma aliança, uma conexão de parceria. E o que a gente tem aqui a mensagem é muito clara, eu não preciso nem de muito tempo para te dizer que não é um bom negócio. É basicamente essa a mensagem. É direto e reto. É isso que eu tenho aqui. Porque o que a gente tem aqui é sucesso e vitória e desejos realizados. Esses são os seus objetivos, seus interesses, a sua intenção. É isso que você quer realizar nesse momento. Pode ser profissional, pode ser afetivo, qualquer área da vida. Você tem aí uma vontade de realizar algo. Você tem um sonho, você tem um desejo, você tem um objetivo. E pode parecer, nesse momento, que essa é uma boa aliança, uma boa parceria. Ou vou trazer um pouquinho diferente. Você tem esse desejo e você acredita que você precisa encontrar uma pessoa específica para te auxiliar nesse processo de alcançar esse objetivo. E hoje, nesse momento, você está buscando essa pessoa. Então, você está aí à procura de alguém, seja um mentor, uma pessoa capacitada com os recursos, né? Que vão poder te mostrar um caminho. Sabe aquela coisa de eu tô aqui querendo lançar esse projeto. Tenho esse objetivo de lançar um projeto no mundo. E aí tem aquela pessoa lá que é um expert no assunto. Então eu vou colar nele, eu vou lá estudar, fazer o curso, comprar o curso dessa pessoa para colocar em prática os ensinamentos dessa pessoa para alcançar o meu objetivo. Isso é uma outra possibilidade aqui. Não precisa ser uma parceria um para um, sabe? Essa coisa de tem essa amiga aqui, tem esse parente. Pode ser alguém que você está visando, alguém que tem conhecimento. E aí é que tá, é furada. E não é furada necessariamente, nesse caso principalmente, porque a pessoa tá com mais intenções, a pessoa tá querendo se dar bem às custas dos outros. Não tô falando que necessariamente é isso. Até porque essa situação não vai ser para todo mundo. Tô trazendo de exemplo. Mas é assim, você tá acreditando que essa pessoa tem o conhecimento que é o essencial que você precisa para fazer o movimento que te leva na direção do resultado que você deseja. E não é. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, você pode estar pensando em investir os seus recursos, tirar de onde você nem tem
achando que você vai ter um certo resultado e não vai. Não é para te poupar. Se a gente está falando de uma situação que é uma aliança, uma parceria real, uma amizade, uma relação familiar, uma relação amorosa, se a gente está falando de uma situação que é uma parceria profissional, uma sociedade, eles estão te pedindo para você rever. E aqui fica muito claro para mim que se você desconfia, se você já desconfia dessa pessoa, você tá certa. Se você não desconfia, mas você tá se colocando nessa situação de um jeito ingênuo, ingênuo é assim, como eu tenho esse diabo aqui. Vamos dar um exemplo, né? Relacionamento. Tem essa pessoa que acabou de aparecer, de chegar na minha vida e eu tô acreditando que vai dar certo, que é ele, que é essa pessoa. Mas, no fundo, eu já percebi que, não sei, tem alguma coisa estranha. Essa pessoa às vezes não tá disponível, essa pessoa às vezes fala uma coisa e faz outra. Eu já sei. Ou, eu tô nessa situação, eu quero muito que seja, tem uma ânsia em mim, precisa ser essa pessoa, eu não aguento mais procurar outras pessoas, então tem que ser. E aí eu vou fazer de tudo pra ser essa pessoa, e eu vou me entregar, e... Nesse caso, é a ingenuidade que eu trouxe. Vai com calma. Observa mais. Presta atenção nas atitudes. Se elas são coerentes com as falas. Presta atenção se você não tá achando que é bom demais para ser verdade. Porque nesse caso, de fato, é bom demais para ser verdade. Volto a dizer, não necessariamente a pessoa está te enganando. É possível? É. Eu só não vou falar que é para todos. É possível para algumas pessoas ser isso. Ser mais intenções da pessoa. Mas aqui para a maioria pode ser um auto-engano. Você quer que seja isso. Você acredita que a sua resposta tá nessa pessoa, tá nessa parceria, tá nesse caminho. E não tá. É isso que eu tenho aqui. Por que eu tô falando o tempo inteiro que não tá? Porque eu tirei as cartas aqui de uma disposição que eu sei o que cada uma tá representando. E a posição que fala aqui pra você sobre futuro, sobre o desdobramento dessa situação, é assim, se você seguir nessa linha de raciocínio, se você seguir desse jeito, com esse olhar ingênuo, talvez, né, se for o caso, a carta que representa esse desdobramento são os desafios, os obstáculos. É assim, só você olhar, eu acho que dá pra ver as duas. Você vai estar vendo aqui no canto a foto, mas eu vou deixar aqui pra você enxergar. Tem um bloqueio no caminho. Os desejos realizados que eu mostrei pra você antes, eles estão aqui. Você tá aqui. E tem um abismo. É assim, pra mim ficar muito clara a mensagem que esse caminho não te leva pros resultados que você quer. E esse era o recado que eu precisava trazer dos seus guias, dos seus mentores. Porque você tá se enganando. E talvez você esteja entrando numa cilada por ingenuidade. Esse é o recado que tá aqui. É isso que eu tenho pra você do grupo 1. Agora, antes de tirar a última carta. É uma mensagem delicada. Eu sei que é. Ela vai confirmar a desconfiança de algumas pessoas, mas eu espero que ela não coloque minhocas na cabeça de quem não tem ainda. Se você não faz ideia do que eu tô falando, mas escolheu e tá ainda aqui ouvindo, a melhor orientação que eu tenho para te dar é fazer, se você tá com essa intenção, se você tem uma pessoa, se você tem uma aliança, uma parceria, uma sociedade, um objetivo, se você tem esse projeto,
né, em desenvolvimento, a melhor orientação que eu posso te dar é confirme numa leitura particular. Só assim você vai saber se você realmente ouviu a mensagem que era para você ou se você acabou colocando minhoca na cabeça sem necessidade. Eu sempre acho que ninguém escolhe a opção à toa. Nada é por acaso. Eu falo isso no início. Mas é uma leitura feita para muitas pessoas. São muitas energias. Alguma coisa aqui, você, por exemplo, pode estar nesse momento só sendo ingênuo em relação a algo ou alguém. Não é que necessariamente vai dar ruim e, sabe, você não vai alcançar. Pode não ser tudo isso. A mensagem completa é só uma parte. Então, por isso que é sempre interessante você confirmar uma leitura particular. Preciso deixar essa orientação, né? Pelo teor delicado dessa mensagem que apareceu aqui nesse momento. Vou pegar uma última carta com anjos e ancestrais para te contar aqui sobre trazer uma frase, né, de reflexão para amarrar a sua leitura, para finalizar. Já caiu aqui, eu ia seguir embaralhando, mas já caiu. Guardião da direção. Escolha o seu caminho. Grupo 1. Esse caminho tá muito claro aqui para mim. Guardião da direção. Primeira mensagem que me vem com essa carta. Isso, tinha outra junto. Não tinha visto, ficou uma outra embaixo. Mas primeira mensagem que me vem com essa carta. Seu caminho, ele é protegido. Seus guias, seus mentores, eles não te trouxeram até essa leitura à toa. Você é cuidada, você é guardada e você é orientada. Mas você tem livre-arbítrio. Então, se você já está sendo intuída, se você já está com algum incômodo, mas você está insistindo, eles só podem ir até certo ponto, te protegendo. Depois, é consequência das suas escolhas. Então, você está aqui para ouvir. Seus caminhos estão guardados, estão protegidos. Você está sendo guiada, você está sendo orientada, mas é importante você escolher com consciência o caminho pelo qual você segue. Escolher o caminho nessa situação aqui você vai seguir insistindo ou você vai parar para pensar, para analisar, para observar, para investigar melhor. Esse é o recado. A outra carta que saiu junto aqui é o Guardião Animal. Confie nos seus instintos, é a frase que essa carta traz. Assim, não tem nem como eu enrolar. Exatamente o que eu falei antes. Tem alguns símbolos aqui muito fortes que estão me chamando a atenção. Eu não vou nem falar das outras cartas, eu vou focar só nessas duas. São duas cartas. Em primeiro lugar, a gente tem uma figura, tem um equilíbrio. Uma carta tem uma figura masculina e a outra uma figura feminina, repletas de animais. Esses animais todos me chamam a atenção, eles podem ser símbolos que confirmam sinais que nesses próximos dias podem te chamar a atenção para você perceber que essa mensagem era dos seus mentores, dos seus guias para você. Então observa se você não vai encontrar por aí, seja pessoalmente. Espero que alguns aqui não sejam pessoalmente. Mas enfim, seja pessoalmente, seja através de uma foto, de um vídeo. Sabe aquela coisa sincrônica? Que de repente, quando você se dá conta, você está vendo aquele animal ali na sua frente. O que eu tenho? Uma pantera negra, coruja, um corvo, um cervo, pra gente aqui, né, o veado, bois, águia, leão. O leão e a pantera negra eu espero que você não veja pessoalmente leão na sua frente, mas a gente tem aqui esses animais e tem muitas asas. Pássaros
anjos também, seres alados. Tá muito forte aqui as asas. São 2 cartas repletas de asas aqui. Nessa aqui, principalmente, a gente tem 3 pares de asas. Então, observa os seres alados, os anjos, mensagens dos anjos também que surgirem para você, que te chamarem a atenção, né? Pode não ser uma figura de anjo diretamente, um desenho, uma representação, mas alguém falando, mensagem dos anjos. Pode ter ali um complemento da mensagem ou a confirmação do seu sinal. É isso que eu tenho para você do grupo 1. Essas são as orientações que os seus guias gostariam de te passar. Se você quiser uma confirmação, o meu contato fica embaixo dos vídeos e eu vejo você no próximo. Grupo 2, você que escolheu a ametista. Bem-vindo à sua leitura. Vamos ver o que seus mentores, seus guias, precisam te falar nesse momento, que você está precisando ouvir. E eles te trouxeram até aqui, até essa leitura. Eu vou tirar as cartas, vou falar delas, depois que tirar todas. E também vou deixar aqui na tela, fixada, uma imagem da mesa. É o jeito que eu tô encontrando de resolver isso, né? De mostrar as cartas, mas também ficar aqui conversando com você. Eu acho que é importante para a leitura. Então, como eu tô com algumas dificuldades, alguns problemas, né, nesse aspecto, nesse momento, eu tô tentando resolver. Foi o jeito que eu encontrei. Então, por enquanto, tá assim. Daqui a pouco tem novidade aí no canal. Grupo 2. Que seus mentores, seus guias espirituais precisam te falar nesse momento. 2 de copas, 7 de paus, já vou mostrar, 8 de espadas, vou mostrar essas por enquanto, vou tirar mais algumas. A gente tem aqui 2 de copas, com união espiritual, 7 de paus, com uma postura, um pedido, né, de manter a sua postura. 8 de espadas, com presa no medo. O universo, com a carta do mundo. Mais o quê? A temperança, com a paciência. E a decepção. Temperança. Inveja e decepção, com 7 de espadas. Grupo 2. Aqui, a gente tá falando sobre... Eles querem falar com você, né? Seus guias, seus mentores querem falar com você sobre uma relação. Me soa aqui, pelo menos vai ser para a maioria, uma questão amorosa. Porque a primeira carta que sai aqui é o 2 de copas, com união espiritual com esse casal. Você deve estar vendo agora aqui, mas eu vou aproximar para te mostrar em detalhe a imagem da carta. Então, a gente tem esse par, um olhando nos olhos do outro, uma taça entre eles. Essa imagem me remete a um encontro amoroso, encontro de almas. Mas não vai ser para todo mundo, né? Se isso não fizer sentido para você. Aqui, diferentes possibilidades. Se você tá numa relação, a gente pode estar falando dela. Se você tá conhecendo alguém agora. Mas a gente também pode estar falando de uma parceria.
principalmente se você ficou em dúvida entre grupo 1 e grupo 2. A gente está falando de parceria, em qualquer âmbito também, né? Profissional, enfim. E aí eu te aconselho a assistir o primeiro grupo, porque vai ter com certeza um complemento da mensagem lá. Mas eu vou focar aqui nessa questão amorosa só para facilitar a mensagem e aí você adapta para a relação que você tem. Aqui, essa relação, ela hoje está sendo influenciada, impactada, seja uma relação que você está querendo começar, está iniciando, querendo iniciar ou já está vivendo. Todas essas possibilidades vai ser a mesma mensagem. Essa relação está sendo influenciada por uma certa... A palavra que me vem é teimosia. Mas não é teimosia de você estar teimando com a pessoa. Aqui a gente pode estar falando de algo interno, muito sutil, de você teimando em manter um certo comportamento, um certo padrão, um ponto de vista, você querendo ter razão, por exemplo, justificando, encontrando formas, é uma das possibilidades, né? Você encontrando formas de justificar a sua insatisfação. Então você vai arrumando pequenos desentendimentos, porque tudo te aponta nessa direção, de que a pessoa está errada. Então você está querendo justificar o seu ponto de vista ou impor a sua vontade, a sua razão, talvez sem considerar o lado da outra pessoa. Por isso que eu trago como esse ponto de vista, essa postura, esse comportamento influenciando essa relação, impactando essa relação. A gente tem aqui a carta do 8 de espadas que fala sobre estar presa no medo. Eu tenho duas possibilidades. E essa leitura está sendo, assim como a primeira, um grande alerta de se você segue nesse caminho, com essa postura, o resultado não vai ser aquele imaginado por você. O que eu quero dizer com isso? Se você acredita que você vai estar construindo uma boa relação, exigindo, impondo, brigando, né, com essa postura que eu acabei de dizer, se você acha que isso vai te levar a uma boa relação, isso vai te afastar cada vez mais dessa pessoa. Se não é isso que você quer. É o momento de você mudar o seu comportamento. É por isso que eles te trouxeram para essa leitura. É isso que eu tenho aqui. Só que aí, aqui, a situação é delicada, bem diferente do primeiro grupo, que eu também falei que era uma situação delicada. Isso aqui é diferente. O delicado é porque essa carta, presa no medo, ela me aponta, você tá vendo aí, né? Ela me aponta possivelmente para traumas, feridas, alguma coisa em você e que você sabe que tá te fazendo agir desse jeito. Vou trazer um exemplo. Você já viveu relações difíceis que te magoaram, que te machucaram, que te traíram, que mentiram pra você e hoje você tá escaldada. Sabe aquela ideia do gato escaldado que tem medo de água quente? Acho que é quente, né? Você, vamos dizer assim, você tá iniciando uma relação e aí você tá com medo. Imagina, vai que essa pessoa faz... Não é consciente, talvez, totalmente. Aqui pra mim isso é consciente. Você sabe que você tá agindo com cautela. Você sabe que você tá com o pé um pouquinho atrás. Mas o comportamento, o padrão de comportamento, talvez ele, como um todo, não seja consciente, porque é assim, eu quero essa relação. Eu quero ver onde isso vai levar. Mas eu tô com o pé atrás. Tem alguma coisa me fazendo ficar com o pé atrás. Então pode ser essa questão passada, esses traumas, essas dores, tudo isso que aqui é representado por esse medo, por essa limitação desse 8 de espadas, que de alguma forma
te faz agir e reagir de uma determinada maneira que você acha que é cautela, que é precaução, que é o seu jeito. Mas isso é um jeito que está afastando vocês mais do que unindo. Percebe? Por que isso é delicado? Porque aqui é uma questão de você precisa hoje olhar para essas dores, para essas feridas, para isso parar de influenciar o seu comportamento e o resultado que você tem nessas relações. É isso que eu tenho aqui. A carta que sai para você aqui, por isso que eu disse que é uma mensagem de alerta, a carta que sai como desdobramento dessa situação toda é uma carta que fala de decepção. 7 de espadas. A gente tem uma energia, não vou nem focar aqui na parte da inveja que ela traz, mas aqui a gente tem, em primeiro lugar, a figura que essa carta traz é uma pessoa mascarada. Então é assim, esse comportamento que você pode chamar de cautela é essa máscara. O que significa essa máscara? Você não está entregue, você não deixa a pessoa te acessar completamente. O que isso causa? Decepção. Vai chegar um momento que você vai precisar ou baixar a guarda. Eu posso estar falando aqui com pessoas que estão nesse momento de guarda alta, não se entregando, não se permitindo se entregar, com medo. Então vai chegar um momento, acredito que em breve, que você vai precisar decidir se você baixa a guarda ou se você vai seguir assim. A mensagem dos seus mentores é: se você segue assim, se você faz essa escolha, o resultado é decepção. O que significa esse resultado e como decepção? Você vai validar a sua crença. Todo mundo acaba me decepcionando. Não importa quem seja, não importa o que eu faça. Eu sempre me decepciono com as pessoas. Isso é uma crença. Que você vai validar ela. Ela vai se autorrealizar quando essa pessoa se afastar. Quando a situação não dá certo mesmo. Mas não é porque era para ser assim. A mensagem aqui é, de alguma forma, o seu comportamento levou por esse caminho. Poderia ser diferente. Mas para ser diferente, você vai precisar baixar a guarda. Você vai precisar confiar e se entregar. Para ver onde isso leva. E não significa, aqui, a leitura. Eu poderia dizer que sim, grandes chances de levar para um lugar positivo. Mas eu não vou bater o martelo. Como eu sempre recomendo, faça uma leitura de confirmação para saber o que dessa mensagem é seu, né? Porque eu não posso afirmar para todo mundo que vai escolher o grupo 2 que vai dar tudo certo se você baixar a guarda. Para depois você vir aqui e falar assim, eu fiz e olha o que aconteceu. Então, aqui é grandes chances da coisa se transformar positivamente. Porém, se ainda assim der errado, no sentido de decepção como resultado, só o fato de você fazer um movimento diferente, confiar que era possível e fazer e testar, você já se curou. Você já deu um passo tão grande, que você vai ser recompensada. Isso eu posso te afirmar. A gente tem aqui a carta do mundo, como uma carta que fala sobre integração. Tanto enquanto desejo, é isso que você mais quer, mesmo que você hoje tenha medo de abrir, de baixar a guarda, de se entregar, quanto como um resultado possível para esse movimento de entrega. Eu tenho essa integração, essa união, essa completude, a complementação, encaixe perfeito de peças se encaixando, das coisas fluindo. Então eu tenho como potencial. Não vou dizer que porque não está na posição de resultado para mim.
mas ela tá aqui, de alguma forma. E aí, só finalizando aqui, né, eu vou tirar uma última carta com o oráculo, mas só finalizando aqui o seu conselho, é assim, você não precisa, eles me pedem para te dizer, é que você não precisa se atropelar, se invalidar para fazer isso. Existe um caminho do meio. Existe aqui uma forma gentil de fazer isso, de possibilitar essa abertura, sem desconsiderar as suas dores. Não é esquecer, negar, fingir que elas não existem e fingir que tá tudo bem e se abrir completamente, não é isso. Também não é se manter fechada com as mesmas crenças, com o mesmo comportamento. Tem um caminho do meio, tem um caminho que contempla todos os lados. É o equilíbrio. A gente tem aqui a temperança com a paciência, que eu poderia falar de tempo ao tempo. Eu não tô... Aqui essa leitura não é de alarmista, do tipo, se você não mudar hoje, vai tudo desandar. Não é isso. É a escolha que você faz a partir do momento que você ouve essas palavras de vou ver o que eu posso fazer. Mas vou ver, não vou ficar parado esperando acontecer. Não. Vou fazer os movimentos possíveis, porém necessários, para mudar o meu comportamento, para mudar essa situação, essa realidade. Principalmente se você vê sentido nessa união, nessa relação que você está desenvolvendo. Seja uma relação nova, iniciando, ou uma relação que você já vem com ela há muito tempo. Que pode ser o seu caso. Você que escolheu o grupo 2, pode estar nesse momento, e eu posso não estar nem falando de união amorosa. Pode ser uma relação profissional. Mas algo que você já vem. É assim, você quer melhorar essa relação? Você quer aprofundar essa relação? Faz sentido para você seguir nessa relação? Então tem caminho para isso. Para essa relação, ao invés de desandar, ser fortalecida, aprofundar, ficar cada vez mais forte, nem mais firme na sua vida. Então, aqui essa paciência, a temperança, essa gentileza é a abertura. E eu vou te dizer que existe a semente para isso, existe em você. Você não escolheu essa opção à toa, porque para mim é como se você já tivesse querendo muito fazer esse movimento, querendo, mesmo que de forma inconsciente, você já quer muito fazer esse movimento. E você tá aqui para ouvir isso tudo, para te confirmar que é possível, que é seguro, que é permitido para você se abrir, se transformar, criar uma nova realidade, criar uma nova relação, aprofundar essa relação, enfim. Leia, né, o criar da forma que fizer mais sentido para você. Para mim, apesar desse alerta de se seguir assim, as coisas não vão ser exatamente como você está pensando, está querendo que sejam, mas você está aqui exatamente para ouvir que é muito possível. Você só precisa escolher fazer diferente. É isso que me vem aqui de te falar com essas cartas. Para mim, essa é a mensagem dos seus guias, dos seus mentores, porque é como se você tivesse com tudo nas mãos para criar essa realidade melhor, mais feliz, mais positiva. Você só precisa fazer o movimento, manipular esses elementos que estão nas suas mãos, sem medo. Essa é a sua confirmação. Vou pegar a última carta aqui para finalizar a sua leitura.
Mensagem final dos seus mentores para você do grupo 2. A moça, a lady. Aproveite o crescimento e colha as recompensas. É a mensagem dessa moça para você. Ela traz uma confirmação, eu diria. Essa frase, né? Aproveite o crescimento. Traduzindo, eu traduzi literalmente o que está escrito, mas olhando para isso, tudo que eu acabei de falar, né? Você, nesse momento, com tudo nas mãos, e ela aqui com essa maçã nas mãos, um fruto, né? Um símbolo aqui muito positivo, inclusive relacionado à fertilidade, né? A gente tem uma estrela até aqui no meio, mas é um fruto relacionado à fertilidade, ao feminino. Para mim, uma confirmação sobre essa relação. Volto a dizer, não é por isso que necessariamente a gente está falando de amor, de relação amorosa, mas pode ser uma confirmação para você, para fortalecer a mensagem. Quando ela fala de crescimento, aproveite o crescimento. É esse momento que você está de transformação, que eu acabei de dizer. Você está com tudo nas mãos para fazer o movimento. Você não está ouvindo essa mensagem à toa, porque você já está disponível para isso. Você só precisa fazer. Tem uma ação necessária, consciente, que você precisa pôr em prática aqui. E assim você vai colher essas recompensas que ela fala aqui. Para mim, essa carta confirma lindamente toda a mensagem que você acabou de ouvir. Então tá nas suas mãos. Se você precisar de ajuda, de auxílio para olhar para essas questões, para ter força, coragem para fazer esse movimento, meu contato fica aqui embaixo. Eu ofereço apoio terapêutico, não só uma leitura de confirmação, mas práticas terapêuticas também para te ajudar a se entender, se acolher e proporcionar essa transformação necessária para você alcançar esse futuro que você deseja tanto, essa vida tão positiva, feliz, realizada, que tem disponível aqui para você. Não tenha dúvida que isso está aqui, porque tá nessas cartas. Então, se você quer alcançar isso e precisa de ajuda, é só entrar em contato comigo para a gente agendar a sua sessão. E eu espero você no próximo vídeo.